Olá a todos, uma ótima sexta-feira para você e gostaria hoje de fazer este momento de oração e é um texto que está em Ezequiel, capítulo 46, versículo 9. O texto diz assim: quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo, sairá pela porta sul. E todo aquele que entrar pela porta sul, sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. E o nosso momento de oração hoje eu quero fazer uma reflexão nessa parte do texto que diz: ninguém voltará pela porta pela qual entrou. Novamente diz assim: ninguém voltará pela porta pela qual entrou. Muitos podem até estar pensando, né? É mais um vídeo ou mais um momento de oração daqueles que diz: olha, Deus tem uma porta maior para você, Deus tem uma porta grande aberta diante de ti, não volte pela porta que você estava, não olhe para trás. Mas na verdade eu não quero falar sobre porta aberta, não quero falar sobre oportunidade, sobre prosperidade. Eu vejo algo mais importante, eu vejo algo mais profundo nesse texto. O contexto desse texto é uma profecia sendo dada pelo profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele era um exilado. Ele era um habitante de Jerusalém. Jerusalém foi invadida pela Babilônia e a Babilônia venceu Jerusalém, Judá, e levou os seus habitantes para a Babilônia. E o profeta Ezequiel é um desses habitantes de Jerusalém que foi levado como prisioneiro, como cativo para a Babilônia. E a Bíblia diz que lá na Babilônia ele estava no assentamento daqueles que foram levados cativos à beira de um rio. E nesse rio ele tem visões. E essa revelação é uma das visões que ele teve lá na Babilônia. Então essa visão ele teve uma visão futura de uma terra do sofrimento. Então Ezequiel estava na terra do sofrimento, na terra dos exilados, e de lá Deus deu para ele uma revelação de um futuro onde o povo dele seria renovado. E a visão que ele tem é uma visão da restauração do templo, da restauração da vida com Deus. O povo de Ezequiel havia abandonado a adoração a Deus. E Deus havia abandonado eles. E aqui Ezequiel tem uma visão desse templo renovado. E nessa visão, ele enxerga um templo reconstruído, porque o templo que ele conhecia no passado lá em Jerusalém havia sido destruído pelos babilônios. Então ele tem uma visão de um novo templo, e esse é um templo reconstruído. E esse templo novo, ele tinha 3 portas, uma porta para o sul, uma porta para o norte e uma porta ocidental. E esse texto do capítulo 46 fala da regra das portas, que o povo, quando viesse adorar a Deus, eles entrariam por uma porta e sairiam pela outra. Então quem entrasse pela porta sul, saía pela porta norte, e quem entrasse pela porta norte, obrigatoriamente deveria sair pela porta sul. Somente o príncipe do povo, ele entrava e saía pela porta ocidental, mas o povo da terra que viesse adorar a Deus poderia entrar por qualquer uma das 2 portas, tanto a sul quanto a norte, mas obrigatoriamente deveria sair pela porta oposta pela qual entrou. E isso agora traz realidades para mim e para você, que é a qual nós vamos orar hoje. Esse texto, juntamente com outros textos da Bíblia,
nos ensina a sempre olhar adiante. Esse texto é um padrão de comportamento dentro do templo de Deus. O povo deveria entrar por uma porta e fazer um fluxo, sair pela outra porta. Não poderia retroceder pela mesma porta que entrou. Da mesma forma, se vocês lembrarem, o povo de Israel não poderia retroceder do Egito, na verdade, para o Egito. Não poderia retroceder do deserto, da peregrinação do deserto para o Egito. Jesus também vai falar no Novo Testamento que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Então, o texto de hoje nos ensina que as verdades espirituais, a vida com Deus, ela deve ser um fluxo, nós devemos sempre ir adiante. Não importa se as acusações que são feitas contra você, não importa o quanto os inimigos se levantem contra você, não retroceda, não desista, não volte atrás. Uma outra coisa que é interessante nesse texto é que quem entra pela porta sul saía pela norte, e quem entrava pela norte saía pela sul. Então, muita gente que entrava por uma porta via pessoas saindo pela porta que ele entrou. E ele não sabe se qual porta a pessoa entrou. Mas o que dá a entender? Que a gente também não pode olhar as pessoas à nossa volta. Às vezes a gente olha e fala assim: mas olha essa pessoa, ela tá saindo pela porta que eu entrei. Será que ela não entrou pela mesma porta que eu entrei? Ela não deveria estar saindo por essa porta. Mas a gente não sabe qual porta ela entrou. Então nós não podemos fundamentar as nossas ações, não podemos fundamentar nossas atitudes na ação das pessoas. Então o Senhor hoje está chamando a você: não olhe para a vida das pessoas à sua volta, trilhe o seu caminho, faça a sua trajetória, obedeça a Deus conforme Ele te chamou, você e Ele. Não condicione a sua obediência a Deus à obediência das outras pessoas. Não diga: a outra pessoa está fazendo, então eu não vou fazer. A outra pessoa está fazendo assim, eu vou fazer também. Não importa, não olhe. Cada pessoa tem a sua realidade, você tem a sua. A minha oração hoje é que o Senhor levante a sua cabeça e você siga a sua trajetória, o seu caminho. Não olhe para frente nem para trás e ande sempre adiante. Senhor, eu oro, Pai, que essa palavra de hoje fortaleça o fraco. Essa palavra de hoje, Senhor, fortaleça, Senhor, o oprimido. Eu não sei, Senhor, o que essas pessoas têm passado, o que elas têm vivido. Eu não sei, Senhor, se elas têm pensado em voltar atrás. Alguém pode ter decidido te seguir, alguém pode ter decidido se tornar um cristão, ainda não se batizou, mas devido às lutas, devido às perseguições, devido, Senhor, aos problemas que têm se levantado, essa pessoa está pensando em voltar atrás, está pensando em voltar pela mesma porta que entrou. E o Senhor diz hoje: não volte, não olhe para trás, siga adiante. Siga adiante, o Senhor te recompensará. Siga adiante, não olhe para trás. Transforme a sua forma de pensar, transforme a sua forma de agir. Não seja a mesma esposa que você foi antes. Não volte pela mesma porta de ser a mesma esposa, de ser o mesmo marido que você era antes. Seja uma nova pessoa, mude. O Senhor nos chama à transformação. O Senhor nos chama a completar a nossa peregrinação. Senhor, eu não sei, Senhor, qual tem sido a luta. Eu não sei, Senhor, qual tem sido o deserto, qual tem sido a provação, Senhor, que essas pessoas têm passado. Mas a minha oração, Senhor, é que o Teu Espírito Santo visite cada casa hoje, visite cada alma, cada coração, levando refrigério, levando essa palavra que diz: não olhe para trás,
Não olhe para trás, não olhe para o lado, não olhe para o outro, olhe somente para frente, siga o caminho de conhecer a Deus, o caminho de prosseguir em conhecer a Deus, e deixe que Ele conduza a tua vida, deixe que Ele cuide do seu casamento, deixe que Ele cuide da sua família, deixe que Ele cuide dos seus filhos, deixe que Ele cuide de tudo em sua volta. Apenas não volte, apenas não retroceda 1 milímetro, não retroceda 1 milímetro, sempre adiante. Resista os ataques do diabo, resista às opressões do inimigo, resista a vozes que vêm à sua mente, a vozes que vêm à sua cabeça dizendo que não vai dar certo, que é melhor voltar atrás, que é melhor fazer de outra forma. O Senhor está dizendo que ninguém voltará pela porta a qual entrou. Não volte ao pecado, não volte a práticas que não agradam ao Senhor. Não volte a relacionamentos, não volte a amizades que o Senhor tirou de você, não volte a grupos de pessoas que o Senhor tirou, não volte. O Senhor te chama hoje a seguir adiante. Ore comigo. Senhor, repita comigo. Senhor Jesus, me ajude a continuar com o caminho que o Senhor preparou para mim. Tem misericórdia das minhas falhas. Tem misericórdia dos meus pecados. E todas as vezes que eu pensei em voltar, não deixe que eu apenas siga o fluxo das pessoas. Não deixe que eu olhe à minha volta e comece a comparar a porta a qual as pessoas entram e saem com a minha vida. Me ajuda colocar diante de mim os teus objetivos, tua vontade, e que eu ande de cabeça erguida, olhando adiante e termine a jornada que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Não esqueça de colocar aqui nos comentários o pedido de oração, o nome de pessoas que você quer que nós estejamos orando, e que o Senhor te ajude a lembrar: ninguém voltará pela porta pela qual entrou. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau.